por hábito, antes da pandemia, toda sexta-feira, me dirigir até o shopping aqui da capital para vender meus livros. E numa dessas sextas-feiras, encontrei dois velhos conhecidos meus lá, o Otacílio e o Pedro. Sentei com eles. Conversa vai, conversa vem, até que lá pelas tantas, o Otacílio me propôs um desafio. Cride, é assim que ele me chama. Eu duvido tu vender livro para o desembargador que está sentado 3 mesas atrás da nossa. Desviei o olhar e percebi que quem estava sentado na mesa era o Dr. Pereira. Aí eu respondi para o Otacílio, não vou perturbar o homem, deve estar jantando com a sua família, não vai gostar. O tempo foi passando, tomamos alguns chopes, e lá pelas tantas, o Otacílio voltou a me cutucar. Querida, se tu conseguir vender livro para o desembargador Pereira, eu pago o chope e a janta. Quer saber de uma coisa? Eu já tinha tomado alguns chopes, eu digo, eu vou. E fui. Antes não tivesse ido. Ele me recebeu com todas as honras possíveis e inimagináveis. Ele disse, eu não gostaria de ser perturbado no momento que eu estou jantando com a minha família. E agora, querida, onde enfiar a tua cara? Fiquei sem ação em primeiro momento. Depois, me refiz, pedi desculpa e saí. De fininho. Ainda deu tempo de ouvir o Dr. Pereira dizer, passa no meu gabinete semana que vem que eu te compro os livros. Me dirigi até os fundos da praça de alimentação, sentei numa cadeira, fiquei pensando numa mentira para contar para os meus amigos. E também me refazer daquilo que tinha ocorrido, aquela quase lambança. 10 minutos depois, eu estava com a mentira na ponta da língua e voltei a sentar com meus amigos. Quem me dirigiu a palavra, novamente, foi o Otacílio. E aí, querida, ele comprou os livros? Comprou, foi muito gentil, educado, pediu que eu passasse semana que vem no gabinete que ele vai ficar com 2 livros. Tá vendo, querida? Era o Otacílio falando novamente. Sabia que ele ia comprar teus livros. Naquele momento o garçom ia passando e o Otacílio chamou. Garçom, traz mais um chopp pro Cride, hoje é por minha conta. Dias depois eu visitei o gabinete do Dr. Pereira. Foi recebida pela secretária. Deixei os livros com ela. Ele não estava. Voltei outras vezes e sempre a mesma ladainha, ou viajando ou em reunião. Um dia, cansado das reuniões e das viagens, eu desisti de vender livros para o Dr. Pereira. Vou contar uma história do meu amigo Paulo Bastos, lá de Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre em outubro de 1973. Eu saí de Selva, minha cidade, para aventurar em Porto Alegre. Eu morei 8 anos. Trabalhei em 3 bancos. Todos os bancos com matriz em São Paulo. Iniciei no Banco Safra, depois eu passei para o Comércio e Indústria de São Paulo e, por último, o Banco Noroeste. E foi no Banco Noroeste que eu conheci o Paulo Bastos, meu melhor amigo. Além de gerente, era meu parceiro. Em dezembro de 1980, eu pedi desligamento do banco. Me despedi do amigo Paulo. E em janeiro de 1981 eu vim para Roraima. Estou aqui há 43 anos. E de lá para cá, eu perdi o contato com o amigo Paulo, até lançar o meu primeiro trabalho literário, Aventura de um Desconhecido.
Lancei o livro no CTG Nova Querência, de Boa Vista, para 450 pessoas. Uma semana depois, eu lancei o livro em Selba, na Blumenfest, que é uma festa alemã tradicional da cidade. E nessa viagem eu aproveitei para procurar o amigo Paulo. Nas redes sociais eu não encontrei, mas localizei o amigo através de um colega de banco, que me passou o contato. Dias depois, já em Boa Vista, liguei para o Paulo. E aí eu fiquei sabendo que o Paulo sofreu um AVC e não escutava direito. A nossa conversa foi bem assim. Euclides, por favor, fale mais alto. Eu sofri um AVC e não escuto direito. Aí eu falei mais alto e ele escutou. Eu disse para ele, Paulo, eu sou João Euclides, nós somos colegas de banco. O senhor foi meu gerente. E hoje eu moro em Boa Vista, Roraima. E eu lancei um livro que eu falo do senhor e do banco. Aí ele disse, Euclides, eu sofri um AVC e eu perdi a memória. Além da memória, eu não escuto direito. E faz uma gentileza, me manda o livro, uma conta bancária e o valor. No dia seguinte, eu enviei o livro para o meu amigo Paulo Bastos. 15 dias depois ele me ligou. Euclides, eu não conhecia esse teu dom para escrever. Fiquei maravilhado com as histórias. Gostei muito da história em que tu falas da minha pessoa e do banco. Eu depositei R$50 na tua conta. 35 é o valor do livro. E os outros 15 é pela emoção que me proporcionastes. Eu estou emocionado, eu vou desligar o telefone. O outro dia eu ligo. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Teve uma ocasião em que eu palestrei para um grupo de alunos da Faculdade Claretiana. Entrei na sala de aula perguntando pelo professor. E uma aluna respondeu, hoje o professor não vem, o professor é o senhor. E o nosso horário vai até às 22 horas. Olhei para o relógio, ele marcava 19 horas. Seriam 3 horas de palestra. Não que não houvesse assunto, mas 3 horas era muito tempo. Eu havia combinado com a direção da escola que a palestra teria duração de 1 hora. Enquanto os alunos iam entrando na sala de aula, eu viajei no tempo para lembrar dos meus professores lá do Rio Grande do Sul. Eu seria professor por um dia, com muito orgulho. Lembrei dos meus mestres que me ensinaram o caminho do bem. Lembrei também do padre Cláudio, meu professor de religião. E recordei também meus tempos de coroinha, quando eu sacaneei o padre. Teve uma ocasião que o padre foi atender uma ligação na sacristia, 5 minutos antes de iniciar a missa. A secretária chamou o padre. Padre, ligação para o senhor. Aí ele disse, eu não posso atender, vai começar a missa. É sua irmã, padre, é urgente. Então fala para minha irmã que eu vou atender o telefone. Olhou para mim e para o Antônio, que era o outro coroinha, e disse, vocês dois, por favor, se comportem. Aí eu pensei, agora que eu vou me comportar mesmo. Eu sempre tive curiosidade em saber o que o padre toma na hora da celebração. Se aquilo é vinho, suco de uva ou água. E naquela noite, a oportunidade apareceu. Enquanto o padre atendia a ligação, eu olhei para o Antônio, estava folhando a Bíblia, digo, isso não me atrapalha. Me agachei, passei para o outro lado da mesa do padre e tomei o cálice com vinho. Bom teor alcoólico. Fiquei bebinho, a missa toda dando risada. O padre ia celebrando a missa olhando para mim, pensando com os botões dele. O que será que esse moleque tem? Quando chegou a hora da celebração, com uma mão ele tomou
a água, que era para ser vinho, e com a outra mão ele fez assim para mim. Como que dizendo, depois eu te pego, moleque. Quando acabou a missa, ele olhou para o Antônio. Antônio, tu pode ir embora. Olhou para mim. Euclides, tu fica. Tô lascado, pensei. Ele esperou os fiéis sair da igreja. Aí ele me dirigiu a palavra. Foi você que trocou o vinho por água? Eu dei uma risadinha ainda. Aí que ele ficou furioso mesmo. Foi, pai? Tu não é mais coroinha. Tu está expulso dos coroinhas. Pode ir para casa. Eu pensei que o pito ia ser maior. No caminho de casa, eu fiquei pensando, tomara que o padre não conta para minha mãe e para o meu pai, daí eu estou lascado. Aí a surra lá em casa vai ser feia. Graças a Deus ele não contou nada para meu pai nem para minha mãe. Ei, professor, pode iniciar a palestra. Era uma aluna me chamando para a sala de aula. Iniciei a palestra. Como vencer a depressão? Através da escrita. 1h15 de palestra e no final os alunos aplaudiram. Dei mais 15 minutos para perguntas e no final pedi que fizesse uma redação contando como foi a palestra. Depois recolhi a redação e já em casa escolhi aquela que na minha avaliação era a melhor redação. No dia seguinte me dirigi até a casa do Eroquês Velho, meu parceiro, que me ensinou a escrever. Pedi ajuda a ele para escolher entre as 5 redações que eu havia selecionado a melhor. Escolhemos a melhor por unanimidade. Dias depois, eu voltei à faculdade para premiar a moça vencedora com um livro. Ela gostou do presente e eu também gostei. Parabéns, Lorena Marques. Em dezembro de 2017, eu e o escritor Darkson Mota, mais conhecido por Quinho, fomos convidados pela direção do Garden Shopping para expor e comercializar os nossos livros em frente à praça de alimentação, na Livraria Saber. Foram 3 noites inesquecíveis, onde nós ficamos diante do verdadeiro público roraimense, e as vendas aconteceram. Ficamos lá dia 22, 23 e 24. E na última noite, encerramos o expediente às 21 horas. Saí dali, no meu carro, em direção à minha residência. E já no primeiro sinal, me deparo com uma senhora de origem venezuelana, que me estendeu a mão, pedindo uma contribuição. Dei um dinheiro a ela, e ela agradeceu na língua espanhola, me desejando um Feliz Natal e uma boa noite. Retribuí aquele gesto de carinho, desejando a ela também um Feliz Natal e uma boa noite. Já em casa, de banho tomado, lembrei daquelas pessoas que ficam nos sinais, pedindo uma esmola, estendendo o chapéu, sem condições de festejar o Natal. Pessoas tristes, abatidas. Recebi inúmeros convites naquela noite de amigos meus, mas decidi me colocar no lugar daqueles que têm pouco para oferecer a seus filhos na noite de Natal. Abri a geladeira, estava quase vazia. Improvisei um jantar. E no meio do meu jantar, uma lágrima deslizou no meu rosto. Não pelo pouco que eu tinha, que era muito, mas pela realidade daqueles que não têm condições de festejar o Natal.